Tudo bem, gente? Tranquilo? Hoje temos aí a OBMAP 2021 e vamos corrigir então a questão 20 do nível 2. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Renato, Pedro e Yara tentam adivinhar quantas bolas estão dentro de uma caixa fechada. Eles já sabem que o número de bolas na caixa é maior que 100 e menor que 140. Eles fazem as seguintes afirmações. Renata, na caixa há mais de 100 bolas e menos de 120. O Pedro, na caixa há mais de 105 bolas e menos de 130. Yara, na caixa há mais de 120 bolas e menos de 140. Sabe-se apenas que uma dessas afirmações é correta. Quantos são os possíveis valores para o número de bolas dentro da caixa? Então, nós já sabemos que dentro da caixa tem um número de bolas que é maior que 100 e menor que 140. Então, vou representar assim, olha só. Vou colocar aqui do 140, ou melhor, do 100 até o 140. Bom, aqui eu estou colocando uma bolinha aberta para dizer que tem que ser maior que 100. E aqui uma bolinha aberta para dizer que tem que ser menor que 140. Beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte. Só um deles disse a verdade. Então a gente vai considerar a Renata falando a verdade, os outros dois mentira. Depois a gente vai considerar o Pedro falando a verdade, os outros dois mentira. E por último, a Yara falando a verdade e os outros dois mentira. Então, em vermelho, eu vou destacar aqui a afirmação da Renata, que é a que está dizendo a verdade, que eu vou considerar como verdade. Então, ela falou que na caixa tem mais de 100 e menos de 120. Então, ela disse que tem mais de 100 e menos de 120. Então, mais de 100, bolinha aberta, quer dizer que não pode ser o 100. E menos de 120, bolinha aberta, porque não pode ser também o 120. E em rosa agora, eu vou colocar as outras duas afirmações que eu vou considerar como mentira. O Pedro disse que há de 105, ou melhor, mais de 105 e menos de 130. Então ele disse que tem mais de 105, menos de 130. Então, bolinha aberta aqui no 105. Bolinha aberta no 130. E a Yara disse que tem mais de 120 e menos de 140. Então, mais de 120, menos de 140. Então, sempre bolinha aberta, porque não pode ser nem o 120 nem o 140. Bom, como apenas a Renata disse a verdade, na fala da Renata, como é de maior que 100 e menor que 120, na fala dela, o que seria verdade? Por exemplo, essa parte aqui seria verdade. Por quê? Porque só ela disse isso. Né? Maior que 100 até chegar no 105, só ela que falou. O Pedro não disse nada a respeito desse intervalo e nem a Yara. Então aqui poderia ter quantas bolinhas? Poderia ter 101, 102, 103, 104 e o 105 também entra. Por quê? Porque o Pedro falou que tem que ser maior que 105. Logo aqui dentro tem o 105. Então, a Renata, considerando ela como verdade, tem 5 possíveis resultados. Vamos colocar aqui, 5 possíveis resultados. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai considerar o Pedro falando a verdade. Então, o Pedro falando a verdade. Na caixa tem mais de 105 e menos de 130. Então, o Pedro falando a verdade, vou colocar aqui em vermelho, mais que 105, menos que 130. Então, mais que 105, menos que 130. Beleza? Em rosa, a gente vai colocar agora a Renata, que a gente vai considerar como uma sentença falsa. Mais de 100, menos de 120. Então, mais de 100, menos de 120. Então, tá aí, mais de 100, menos de 120. E a Yara, mais de 120, menos de 140. Então, mais de 120, menos de 140. Então, mais de 120, menos de 140. Tá aí. E aí, tem alguma coisa que só o Pedro falou de verdade? O Pedro disse de 105
até 130. Aí a Renata de 100 a 120. E a Yara de 120 a 140. Tem alguma coisa que só o Pedro disse pra gente? Acho que não, né? Porque todas as quantidades que o Pedro disse, alguém falou também. Exceto o 120. Olha só. O 120, a Renata falou que não pode ser. E nem a Yara. Então, o 20 aqui do Pedro seria uma possível resposta, né? O 120 do Pedro seria uma possível resposta, porque ele falou do 120. Maior que 105, menor que 130, pode ser 120 bolas. E a Renata falou que tem que ser menos, e a Yara disse que tem que ser mais. Então, para o Pedro, se ele for o cara que falou a verdade, teria apenas uma possível resposta. Vamos colocar aqui 1. E agora a gente vai analisar a sentença da Yara. A gente vai considerar ela como verdade. Então, vamos colocar ela aqui em vermelho. A Yara falou que é mais que 120, menos que 140. Então, mais que 120, menos que 140. Tá aí, 120, 140. E o resto é tudo mentira pra gente. A Renata disse mentira. Ela falou que é maior que 100, menor que 120. E o Pedro disse maior que 105, menor que 130. Maior que 105, menor que 130. O que a Yara apenas disse, né? Então, o que só a Yara disse? A Yara só disse esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, ninguém falou nada a respeito dele, que é o pedacinho que vai do 130 até o 139, certo? Então, aqui dentro desse pedacinho, nós teríamos 130, 131, 132, 133 e assim por diante, até chegar no 139. Então, 137, 138, 139. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possíveis resultados, 10 possíveis respostas. Então, quantos são os possíveis valores para o número de bolas dentro da caixa? Bom, como a gente não sabe quem falou a verdade, a gente vai considerar a soma. 10 mais 5, 15, mais 1, 16. Então, tem ali 16 bolas, melhor, 16 possíveis resultados, né, de bolinhas dentro dessa caixa. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.